Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de você sabe tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes.
Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Imagine um gigante potente, como o Sol, entrando em conflito com um oponente minúsculo, porém poderoso, um pequeno buraco negro. A colisão é iminente e o destino do sistema solar está em jogo. O Sol será capaz de resistir à intensa atração gravitacional de um minúsculo buraco negro ou será engolido por inteiro? A resposta está nas forças em jogo, nessa colisão cósmica alucinante. Portanto, vamos analisá-las. Antes de tudo, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. Como um aspirador de pó cósmico, ele suga qualquer coisa que se aproxime demais. Sua massa é tão grande que distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor.
Os buracos negros são um dos objetos mais assustadores e misteriosos do universo. Uma força poderosa da natureza que desafia nossa compreensão da física. Um verdadeiro enigma do universo. Eles têm tamanhos diferentes, desde os pequenos, que têm apenas alguns quilômetros de largura, até os supermassivos, que têm bilhões de vezes a massa do Sol. A maioria deles é formada pelo colapso de estrelas maciças. Depois que o buraco negro nasce, ele começa a crescer em tamanho, devorando tudo em seu caminho. E se 2 ou mais buracos negros colidirem um com o outro, podem se fundir em um enorme monstro cósmico em uma dança aterrorizante. Mas e quanto aos menores? Os menores buracos negros conhecidos são chamados de buracos negros estelares. É um tipo de buraco negro que pesa de 3 a 10 massas do nosso Sol, embora seja muito pequeno. É como se pegássemos toda a matéria do Sistema Solar e a espremêssemos em algo do tamanho da cidade de Nova York. E sim, ele é considerado muito pequeno. Apenas para efeito de comparação, os buracos negros de massa intermediária pesam entre 100 e 1000 massas solares. E os supermassivos pesam milhões ou bilhões de massas solares e têm um tamanho inimaginavelmente grande. Portanto, os buracos negros estelares são basicamente nada em comparação com seus parentes. Imagine uma estrela maciça maior do que o nosso Sol e com um coração feito de combustível nuclear, queimando de forma brilhante e quente. Mas à medida que a estrela fica sem combustível, a gravidade assume o controle e começa a espremer a estrela. Quanto mais ela se comprime, mais quente fica, até que o núcleo da estrela atinge uma temperatura de bilhões de graus. Por fim, o núcleo entra em colapso sob sua própria gravidade. Isso cria uma explosão maciça chamada de supernova. Esse colapso cria uma singularidade, o que significa um ponto de densidade e gravidade infinitas. Esse ponto é cercado por um horizonte de eventos, a linha invisível além da qual nada, inclusive a luz, pode escapar. E sem mais nem menos, voilá! Nasce um buraco negro estelar. Alucinante, não é mesmo? Os buracos negros estelares são o tipo mais comum de buraco negro que conhecemos. Eles podem ser encontrados em toda a nossa galáxia. Então, quais são as chances de que esse monstrinho venha atrás do nosso Sol? E, nesse caso, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade, a probabilidade de o Sol colidir com qualquer buraco negro é incrivelmente pequena. É quase impossível que isso aconteça. Embora os buracos negros estelares sejam o tipo mais comum de buracos negros em nosso universo, eles não são nada comuns. A chance de o Sol e algum buraco negro se cruzarem é tão rara que é basicamente como ganhar na loteria intergaláctica. Só que esse prêmio não seria tão agradável. Para 2023, o buraco negro conhecido mais próximo do nosso Sistema Solar é o Gaia BH1. Ele é cerca de 10 vezes mais pesado que o nosso Sol. E mesmo esse está a cerca de 1.600 anos-luz de distância de nós, o que equivale a 4 trilhões de milhas. Portanto, é seguro dizer que o nosso Sol não vai a lugar algum tão cedo. Mas nunca diga nunca. Assim como em qualquer evento astronômico, precisamos entender as diferentes maneiras pelas quais algo assim poderia acontecer. Por exemplo, isso seria possível se um buraco negro desgarrado passasse pelo nosso sistema solar, da mesma forma que um cometa ou asteroide. Infelizmente, ao contrário dos cometas e asteroides, os buracos negros são invisíveis e só podem ser detectados por sua atração gravitacional. Portanto, não é como se víssemos um grande e ameaçador buraco negro vindo em nossa direção. Em vez disso, só saberíamos da sua presença se causasse algum tipo de distúrbio nas órbitas de objetos próximos. Tá, e daí? Sabemos que o Sol é uma estrela maciça e luminosa no centro do nosso sistema solar. Tem cerca de 4,5 bilhões de anos e tem combustível suficiente para durar mais 5 bilhões de anos. Essa estrela é tão grande que é difícil até mesmo compreender seu tamanho. De fato, se você colocasse todos os planetas do nosso sistema solar dentro dela, ainda haveria espaço para mais. E ela é tão maciça que contém quase 100% da massa total do sistema solar. Portanto, é difícil imaginar como um buraco negro insignificante e pequeno, milhares de vezes menor do que essa estrela, poderia devorá-la. E você está certo, ele não vai conseguir. Bem, pelo menos não completamente. Então, imagine que um buraco negro desgarrado chegou ao nosso sistema solar e começou a se aproximar do Sol. À medida que ele se aproxima, a imensa gravidade do buraco negro começa a puxar material da superfície solar. O Sol começa a se esticar e a se distorcer. Isso é chamado de espaguetificação. Imagine um elástico sendo esticado até arrebentar. É mais ou menos isso que aconteceria com ele. Esse material reunido formará um disco giratório em torno do buraco negro, chamado de disco de acreção. À medida que mais e mais material é puxado para dentro, o disco se aquece e começa a emitir radiação intensa.
E à medida que o Sol é puxado para dentro, ele começa a liberar grandes quantidades de energia na forma de luz e calor. O Sol se tornaria muito mais brilhante e quente do que antes. As camadas externas do Sol seriam vaporizadas, criando uma enorme nuvem de gás e poeira que se expandiria para fora. Seria como um show cósmico de fogos de artifício, mas com consequências terríveis. Embora fosse uma das vistas mais espetaculares do universo, não poderíamos vê-la. Como você já deve ter imaginado, a Terra passaria por um momento muito difícil. A radiação intensa e o material solar causariam grandes incêndios florestais, e o calor intenso vaporizaria os oceanos. A Terra seria banhada por um fluxo constante de partículas de alta energia e a atmosfera seria ionizada. Em resumo, as chances de sobrevivência de qualquer vida seriam próximas de zero. E essa colisão teria consequências de longo alcance não apenas para a Terra, mas para todo o sistema solar. A radiação e o calor intensos vaporizariam tudo em seu caminho. Todos os planetas seriam destruídos. Agora, o Sol, sendo um objeto muito maior do que uma estrela comum, não seria completamente devorado pelo buraco negro, mas ele seria significativamente distorcido e perturbado. A intensa gravidade do buraco negro faria com que as camadas externas do Sol fossem puxadas para longe, criando uma explosão maciça, chamada de evento de ruptura de maré. Mas, de qualquer forma, no final, o buraco negro venceria. Ele aumentaria de tamanho e um novo disco de acreção se formaria ao seu redor. Como vimos, a colisão do Sol com um buraco negro, seja ele minúsculo ou estelar, seria um evento épico e catastrófico. Mas, felizmente, como já mencionamos, a probabilidade de tal colisão acontecer é extremamente baixa. No entanto, isso não significa que devemos parar de estudar os buracos negros e seu possível impacto no universo. Quanto mais aprendermos sobre esses objetos misteriosos, mais bem equipados estaremos para entender e prever seu comportamento. Portanto, vamos continuar pesquisando, explorando e observando as profundezas do espaço. E quem sabe, um dia, talvez nos deparemos com um buraco negro que seja curioso demais e se aproxime demais do Sol. Esperamos que, nesse momento, já estejamos vivendo em outros planetas distantes. Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isto, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros,
mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios X que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios X afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de um segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10.000 anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas, todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria,
A mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como Disco Galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea. Buracos negros, um enigma que tem intrigado os cientistas e cativado nossa imaginação há décadas. Mas o que se esconde dentro de um buraco negro? É um vazio? Um poço sem fundo? Um universo paralelo? Ainda não sabemos com certeza, mas os cientistas podem ter algumas ideias. Então, vamos ouvi-los. Imagine o seguinte: na vastidão do espaço, há uma estrela supermaciça, brilhando como um diamante. Mas como todas as coisas boas, a festa dessa estrela não pode durar para sempre. Eventualmente, ela fica sem combustível e se apaga com um estrondo. Literalmente, a estrela entra em colapso sob sua própria gravidade, criando uma implosão. Agora, esse colapso é tão intenso que cria um buraco sem fundo no espaço, como um sumidouro. E isso é o que chamamos de buraco negro, a zona de não escape definitiva, sugando tudo em sua vizinhança, inclusive a luz. Imagine-se se aproximando de um buraco negro. O buraco negro em si não emite nenhuma luz, mas você pode notar uma deslumbrante exibição de fogos de artifício cósmicos ao seu redor. O disco de acreção. É como um carrossel celestial de gás e poeira, girando em uma dança hipnotizante ao redor do buraco negro. As incríveis forças gravitacionais puxam todo esse material de seus arredores, criando essa fornalha celestial. É claro que é muito improvável que você tenha sobrevivido nesse lugar. As temperaturas aqui chegam a milhões de graus. Além disso, há constantemente raios-x deslumbrantes e radiação de alta energia que podem ser detectados por telescópios na Terra. Mas vamos imaginar que você tenha sobrevivido de alguma forma. À medida que se aproxima, você percebe um limite misterioso se aproximando. O horizonte de eventos é um ponto sem retorno, além do qual as leis da física parecem não funcionar. Agora você está preso em um engarrafamento espacial, e por mais que pise fundo no acelerador, não vai a lugar nenhum. Quando você ultrapassa esse limite, nem mesmo a luz consegue escapar. E agora, você inevitavelmente cai em um buraco negro. O que você vê ao seu redor? De acordo com o gênio físico Albert Einstein, o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim entrelaçadas em um tecido chamado espaço-tempo. É como um trampolim cósmico que pode se esticar e dobrar se você colocar algo pesado sobre ele. E os buracos negros são super pesados. E é por isso que eles distorcem esse trampolim da maneira mais extrema possível.
Portanto, quando nos aventuramos perto de um buraco negro, temos um passeio de montanha-russa. A curvatura do espaço-tempo torna-se tão intensa que é como um redemoinho que puxa tudo para dentro, até mesmo a própria luz. Tudo ao seu redor se parece com uma casa de diversões espacial com cores distorcidas e raios de luz que continuam se deslocando. Tudo isso faz com que você se sinta como se estivesse fazendo o moonwalk em uma esteira. Além disso, a curvatura do espaço-tempo em torno de um buraco negro é tão extrema que cria um fenômeno chamado dilatação do tempo. O tempo próximo a um buraco negro se move em um ritmo diferente do resto do universo. Quanto mais perto você estiver do buraco negro, mais lento será o tempo. E quanto mais você cai, mais estranhas ficam as coisas. As leis da física parecem se desfazer diante de seus olhos, mas suponha que você, de alguma forma, tenha conseguido sobreviver a toda essa loucura. Onde exatamente você está caindo? O que o espera do outro lado? Existe mesmo um outro lado? Ao se aventurar mais profundamente nesse turbilhão celestial, você chega a um ponto elusivo e misterioso chamado singularidade. É o coração de um buraco negro, um lugar onde toda a matéria e energia são esmagadas em um ponto único e inimaginavelmente denso. Imagine amontoar massas de estrelas inteiras em algo que é essencialmente uma picada de alfinete. E agora que você está aqui, esqueça as regras usuais da física. Bem-vindo a um novo reino, onde o conhecimento se desfaz e o desconhecido assume o controle. Então, como é esse desconhecido? Bem, existem algumas teorias. Em primeiro lugar, ele poderia ser uma porta de entrada para outras dimensões. E se houver vários universos escondidos dentro dos buracos negros, como bonecas aninhadas, de acordo com essa teoria, o interior de um buraco negro poderia ser um portal para um universo paralelo com seu próprio conjunto de leis e possibilidades físicas. Esse universo paralelo poderia ser drasticamente diferente do nosso próprio mundo. Que ideia alucinante! Ou o que dizer dos buracos de minhoca? Imagine buracos negros formando um sistema de metrô espacial, conectando diferentes regiões do espaço e do tempo entre si. Essas teorias sugerem que a extrema atração gravitacional de um buraco negro poderia criar um buraco de minhoca. Um túnel que poderia transportá-lo para outra galáxia, ou até mesmo para o passado ou o futuro. É como encontrar uma passagem secreta em um videogame. E não é só isso. Alguns cientistas propõem que dentro de um buraco negro podemos encontrar alguma matéria exótica, uma matéria estranha com propriedades estranhas ou densidade de energia negativa. Se esse for o caso, isso desafiaria nossa compreensão do universo. E por fim, uma das teorias mais alucinantes é que um buraco negro poderia, na verdade, levar a um buraco branco. Imagine, ao cair ainda mais, de repente você se vê em um espetáculo espacial de brilho ofuscante. Você está em um buraco branco. Essa é uma fonte que está expelindo matéria, energia e informações para o universo com um abandono imprudente. O local de nascimento de novos universos. Veja bem, enquanto os buracos negros são conhecidos por seu horizonte de eventos, os buracos brancos têm um horizonte anti-eventos. Com os buracos negros, tudo pode entrar e nada pode sair. Com os buracos brancos, é o contrário. Eles repelem tudo. Os buracos brancos são objetos hipotéticos. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se for constatado que eles existem, podem estar conectados aos buracos negros. Isso faz sentido. Os buracos negros sugam tudo, e os buracos brancos devem retirar sua matéria de algum lugar. E toda essa matéria e energia que sai do buraco branco poderia potencialmente formar novos universos. Juntamente com os buracos negros, eles poderiam formar um ciclo universal de criação. O fim de um universo leva ao nascimento de outro. Todas essas teorias são lindas e fascinantes, mas aqui está o problema. Ainda não há nenhuma evidência concreta de nenhuma delas. Os buracos negros ainda são um dos maiores mistérios do nosso mundo. Infelizmente, estudar essas feras misteriosas não é fácil.
Eles são muito esquivos, e esse é um dos maiores desafios para os cientistas. Os buracos negros não emitem luz, portanto não podem ser vistos diretamente. Eles são essencialmente invisíveis para os telescópios que dependem da luz, o que os torna incrivelmente difíceis de observar. É por isso que os cientistas têm que confiar em coisas como emissões de raios-x, os efeitos da gravidade de um buraco negro em objetos próximos e outras pistas. Eles também são muito imprevisíveis. Para os buracos negros, a física é como um playground divertido. Eles distorcem o espaço e o tempo ao seu redor, o que dificulta a previsão e a compreensão de seu comportamento. Mas não se preocupem, entusiastas do espaço. O futuro da pesquisa nesse campo é mais promissor do que nunca. Já fizemos descobertas incríveis. Por exemplo, em 2019, capturamos a primeira imagem direta de um buraco negro. Este é um buraco negro central da galáxia Messier 87. Alguns anos depois, também tiramos uma foto de um buraco negro no centro de nossa própria galáxia, Via Láctea. Esse é chamado de Estrela A de Sagitário. Tudo isso abriu novos caminhos para a pesquisa. E essas não são as únicas coisas legais que descobrimos nos últimos anos. Vejamos as ondas gravitacionais, por exemplo. Você sabe como as rochas deixam ondulações depois de cair na água? Pois bem, as ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo. Elas carregam pistas sobre os eventos mais cataclísmicos do universo. Elas nos permitem ouvir o universo, revelando fenômenos e eventos antes ocultos. E todas essas observações nos proporcionam uma nova maneira de estudar os buracos negros. Estamos sempre fazendo novos avanços em tecnologia. O telescópio espacial James Webb nos fornecerá observações e percepções ainda mais detalhadas sobre os mistérios dos buracos negros. Ainda há muito que não sabemos, mas essa é a beleza da ciência, a emoção do desconhecido e a curiosidade que nos leva a explorar os mistérios do universo. Portanto, vamos continuar olhando para o abismo cósmico na emocionante busca para desvendar os segredos do nosso mundo. Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para a observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019, e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura. Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional, mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol.
Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro, mas na verdade não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho, mas você pode ter certeza de que tudo que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente. A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles, e quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo. Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo o queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância, e se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete. Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui, o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser 1 minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora, o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria.
Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa. E assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos, como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer. Como esse prato de espaguete.